Lá estava eu, em mais um dia normal, produzindo a minha série. Daí eu volto nesta cena e penso, bem, eu a produzi totalmente em 2D, tentando simular o 3D, que por sinal ficou muito boa a animação. Aí eu parei para pensar, e se realmente eu produzisse alguns cenários em 3D? E com esta ideia na cabeça, eu simplesmente fui tentar produzir um cenário em 3D, e o programa que eu usei foi o Blender. Tanto por eu já conhecer esse programa, mas nunca tinha usado, mas também porque tem um bom exemplo de série que usou o Blender para produzir cenários em 3D, que esta série é O Próximo Mundo. E lá fui eu me aventurar em fazer cenários 3D. E também passar muita raiva. E já digo uma coisa, que o meu aprendizado no Blender não foi tão lento assim. Até porque tudo que você vê no Blender, você já aprendeu em algum editor de vídeo, em algum aplicativo de desenho, de Photoshop. E já que tudo isso é a minha área, então não foi muito difícil assim aprender como é que fazer as coisas. Tanto é que as minhas maiores dificuldades não foi nem saber como é que faz. Isso aí eu já sabia. Agora, onde que fica, onde que organiza, essa daí foi a parte mais difícil. Até porque não adianta muito eu saber como é que faz, mas não saber onde fica. E também uma coisa bem estranha sobre mim é que eu gosto de aplicativos que tenha muita opção, que realmente sejam recheadas de opção, mas só depois de um tempo. Dá pra dizer que no começo eu odeio aplicativos que têm opções demais. E por exemplo, eu usava o Retas Studio e o Autodesk Sketchbook para desenhar. E quando eu fui para o Ibis Paint, eu vi aquela quantidade absurda de opções e gostei bastante. Obviamente, no começo eu passei muita raiva para aprender e hoje em dia para mim é muito divertido de se usar. Com o Blender eu sinto que vai acontecer a mesma coisa, só que eu acho que vai demorar mais, porque pelo amor de Deus, é muita opção. E com hoje já faz 6 dias que eu estou treinando e usando o Blender. E eu já tenho conhecimento suficiente para já ir produzindo alguns cenários. Aí você se pergunta, por que somente os cenários? Não dá para fazer animação dentro do Blender? Dá, mas o negócio é que a animação no Blender não é nada o tipo de animação que eu produzo. Até porque vocês já sabem, eu produzo os frames, baixo todos e levo para o editor de vídeo. Já o Blender é muito complicado para fazer isso. E dentro dele dá até para usar a animação 2D dentro do cenário 3D, mas essa parte aí não tá dando muito certo. E como animação experimental, eu peguei aquela mesma cena do terceiro episódio de O Outro Lugar, em que essa personagem com a máscara ela está andando nos corredores, e todo esse cenário foi feito em 2D, tentando meio que simular o 3D. Aí que vem a pergunta, por que eu tô pegando uma animação que já tá pronta para refazê-la do zero? E o motivo disso é que essa foi a primeira animação em que eu tive que aplicar com força o efeito Parallax, que é este efeito de quanto mais longe um objeto está, mais devagar ele se mexe, e quanto mais próximo, mais rápido. Tudo isso somado com um cenário de fundo, a animação do personagem, a animação da lanterna, muita coisa. Eu posso dizer com certeza que esse foi o cenário mais complicado de se fazer, até porque não é um cenário, é uma animação de um cenário. E se já é bem complicado você já produzir um cenário parado, imagina um cenário se mexendo. E com tudo que eu já posso fazer no Blender, eu digo que construir cenários agora deste estilo vai ser mais rápido, até porque eu perdi muito tempo fazendo esse cenário. Então não é que esse cenário vai ser descartado ou não serviu de nada eu ter feito ele, mas o tempo que eu demorei para produzir ele serviu como base para testar se fazer cenários em 3D compensaria mais ou menos do que fazer ele realmente em 2D. E eu digo que compensa muito, porque o tempo que eu demorei para fazer esse cenário em 2D não tá escrito. E durante o meu processo, uma coisa que tá acontecendo pra caramba é, toda vez que eu resolvo um problema, aparece outro problema. Vou lá, aprendo a fazer alguma coisa, aparece o problema. Eu resolvo esse problema, aparece mais um problema. Ok, é o preço do aprendizado. Eu já sabia que ia ser complicado pra caramba, porém mesmo assim isso não me impede de ficar muito puto. Ainda hoje, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu vou postar os resultados de como ficou esse cenário e também fazer uma comparação com o cenário antigo. E agora, em que horário eu vou postar isso? Sei lá. E antes que vocês comentem se, você vai ensinar como é que faz essas coisas no Blender, bem, eu não vou ensinar isso agora. Eu vou esperar mais alguns dias, aprender a fazer bem mais coisas, e depois que eu aprender a fazer tudo isso, é que eu começo a ensinar vocês. Mas quanto mais os dias se passam, menos raiva eu tô passando com o Blender e mais tô me divertindo com ele, pois construir cenários em 3D será mais um salto na qualidade das minhas séries. Não só nas séries O Outro Lugar e For Revenge, mas também em outras.